Bom, boa noite, pessoal. Fazendo uma revisão para a prova e resolvendo os exercícios propostos, vamos iniciar aqui pela questão 1. Então, a questão 1, ela inicia com o seguinte enunciado: esboçar uma tabela de acordo com a imagem abaixo. Então, aqui eu dou alguns produtos, né? A quantidade de produtos, seu preço. Eu quero saber os valores do preço final, do valor total e o saldo final. O valor do caixa já é um valor fixo, né, de R$25.000. Então, o primeiro item, o que se pede? Utilizar cursor de preenchimento no preço final. Então, aqui no preço final, após eu fazer a operação, eu vou utilizar o cursor de preenchimento. Então, a operação que eu tenho que fazer aqui é a quantidade vezes o preço da unidade. Então, sempre que for resolver uma operação, se inicia com o sinal de igual, seleciona a célula, né? Então, aqui a quantidade, que é B3. Como que eu sei que é B3? Então, ele está aqui na coluna B e na linha 3. Vezes, então aqui eu vou utilizar o sinal de asterisco, o preço da unidade. Seleciono a célula com o preço da unidade. Então, eu nunca vou colocar aqui igual 20 vezes 16,95. Por quê? Porque é sempre importante trabalhar com as referências das células. Se eu alterar esse valor da quantidade, automaticamente o preço final vai ser alterado. Então, por isso é importante de selecionar sempre a célula específica. E eu vou recuperar o endereço daquela célula no preço final. Dá um Enter. Aí eu tenho um valor de R$339. Aí no primeiro item ele pede para utilizar o cursor de preenchimento no preço final. Então o que é esse cursor de preenchimento? Quando eu faço a primeira operação e estou aqui com essa célula selecionada, ele abre como se fosse uma caixinha preta aqui do lado da célula. Quando eu passo o mouse por cima, ele vira essa cruz preta, que é o cursor de preenchimento. Então, é necessário fazer uma operação para cada produto? Não. Então, basta utilizar o cursor de preenchimento. Então, com o cursor dessa forma, essa cruz preta, só arrastar os valores, né, os itens para baixo, que automaticamente ele vai calcular os valores aqui, que é a quantidade vezes o preço da unidade, que foi a primeira operação que eu realizei. Então, eu já tenho aqui todos os meus valores similares, né, iguais ao que foi proposto no exercício. E o próximo item pede a função soma no valor total. Então, eu vou utilizar aqui uma função soma. Essas funções são parâmetros, né, já inseridos no Excel, então não tenho que digitar nenhum valor de operação, somente a função. Então, para mim recuperar a função, eu coloco igual, começo a escrever soma. Quando aqui estiver em cima do soma, eu pressiono Tab do teclado e seleciono os valores do preço final. Então, vou selecionar aqui esses valores. Então, o que ele fez? Aqui eu tenho igual soma, o parêntese, né, D3, que é o primeiro valor aqui da célula do preço final. Então, eu posso olhar aqui que ele está na coluna D e na linha 3. 2 pontos, que significa o intervalo. Então, ele vai selecionar da célula D3 até a célula D8, que é meu último item. Então, ele seleciona o intervalo da D3 até o D8. Pode dar um Enter, que ele já vai registrar o valor. E o próximo item que pede é o saldo final, né? Então, vou ter que realizar uma subtração sobre o valor que tem em caixa, que é de 25.000, menos o valor total, né, dos itens. Então, aqui eu posso colocar um igual. Vou selecionar a célula com o valor do caixa, menos o valor total dos itens. Seleciona a célula. Então, dá até para identificar. Quando você seleciona um item, ele coloca de azul e o outro item de verde. Só dá um Enter. O que é interessante, pessoal, é que esses itens aqui, essas características de moeda, não é necessário você colocar antes.
Então, por exemplo, se eu tenho aqui 50. Então, para mim formatar essa célula do tipo moeda, eu clico em cima dela, né, em cima do 50, e venho aqui no geral e seleciono o tipo moeda. Automaticamente ela já vai estar com a máscara, né, de moeda. O próximo exercício, ele vai trabalhar com referências. Então, neste exercício, você irá criar 4 planilhas como descrito abaixo e, posteriormente, na última planilha saldo atual, referenciar os valores das planilhas criadas de acordo com o que se pede na fórmula. Então, aqui na letra A, primeiro se criar, né, a planilha saldo. Eu vou criar uma nova planilha aqui, vou dar o nome de saldo para essa planilha. Vou identificar aqui nessa planilha saldo, vou colocar aqui saldo, 2 pontos. E o valor que ele propôs aqui é de 1.600. Então, vamos inserir o valor aqui, 1.600. Escrevi 1.600, agora eu vou formatar aqui para o tipo moeda. Então, clica em cima da célula com o valor de 1.600, seleciona aqui o menu geral, moeda, ok. Na letra B, ele pede para criar planilha gastos. Então, vamos criar mais uma planilha, renomeá-la, 2 cliques, né, no plano 2, então, gastos. Para diferenciar, podemos até colocar cores nessas planilhas. Então, vamos colocar uma cor aqui só para saber identificar. Então, de gastos, eu vou colocar de roxo. Saldo, vamos colocar aqui, clica com direito, cor da guia, de verde. Ok, então vamos preencher aqui o valor de gastos. Então, gastos corresponde a R$ 1.800. Então, digito 1.800, perceba que aqui ele está em forma de edição, viu que o cursor está piscando? Clico fora, clico novamente no 1.800 e formato para o tipo moeda. Então, 1.800 já formatado. A próxima planilha que iremos criar é a planilha ganhos. Então, 2 cliques no plano 3, ganhos, vamos formatar a cor dessa planilha. Vou colocar de azul. Então, ok, vamos inserir o valor, os campos de ganhos. Então, ganhos, 2 pontos, ele ganhou um valor aqui de R$ 800. Insiro a formatação do tipo moeda, ok. E, por fim, vamos inserir a planilha saldo atual. Então, outra planilha aqui, 2 cliques para a gente renomear, saldo atual. Ok? Vamos definir uma cor para essa planilha também, vou colocar amarelo. Beleza! Agora eu vou ter que realizar uma operação entre essas planilhas. Então, o que é feito? Uma referência entre as planilhas no Excel. Então, vamos só identificar aqui o campo saldo atual, que é onde a gente vai inserir as referências das planilhas. Então, só para vocês não esquecerem, né, o Excel ele trabalha com os documentos do tipo pasta. Então, aqui nesse arquivo aqui do Excel, que está renomeado aqui em cima, atividade Excel 2002. Então, esse aqui é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, eu tenho várias planilhas. Então, aqui eu tenho várias planilhas registradas na minha pasta de trabalho. Então, vamos inserir as referências aí das planilhas existentes no documento. Então, aqui ele já propõe a operação que tem que ser realizada. Então, tem que se fazer saldo menos gastos mais o ganho e se chega ao saldo atual. Então, igual, aqui em frente do saldo atual, tem que ser um processo aqui de seleção, né, de clique e seleção. Então, vamos clicar aqui na planilha saldo. Automaticamente, vocês podem ver aqui na barra de fórmulas que ele já colocou saldo e o ponto aqui de exclamação, né, que ele já está fazendo referência com essa planilha. E agora vamos clicar no valor que eu desejo selecionar
na planilha saldo. Então, clico aqui no meu valor de 1.600, ele já vai colocar aqui o endereço da célula B1, que está disposto esse valor na célula B1, e vou ter que aqui adicionar, né, uma operação de subtração. Então, menos, aqui já vai montar a operação, né? Eu consigo acompanhar o que está sendo realizado nessa referência. Agora, eu vou selecionar a planilha gasto. Então, clica na planilha gasto e seleciona o valor do gasto. Então, até o momento, eu tenho selecionado o saldo e o valor da planilha saldo, né? A célula B1, menos a planilha gasto, seleciona a planilha gasto e a célula B1 da planilha gasto. E agora eu vou ter que fazer a adição, então, mais o valor da planilha ganho, do item da planilha ganho. Então, seleciono aqui ganhos e a planilha ganhos e seleciono a célula da planilha ganhos. Feito isso, eu não preciso voltar a clicar aqui na saldo atual. Se eu clicar, ele dá um erro. Então, após selecionar o último valor, que é o valor aqui da planilha ganhos, é só dar um Enter. Então, dá um Enter e automaticamente aqui eu vou ter o valor do saldo atual. Então, aqui eu posso formatar, né, esse valor do saldo atual para o tipo moeda. Então, está aqui o saldo atual no valor de R$600. Então, se eu clicar aqui onde eu fiz a referência de todas as outras planilhas, eu consigo visualizar a operação que ele realizou entre os valores das planilhas. Então, essa era a resolução do exercício 2. E o exercício 3, ele pede para elaborar a planilha abaixo e realizar, né, os itens que se pede. Então, aqui eu tenho a planilha, eu já formatei ela, só que ainda não coloquei a máscara do tipo moeda. Então, como eu falei para vocês, na hora de digitar os valores, não preocupa em tornar aquele valor do tipo moeda. É melhor fazer isso tudo no final. Então, aqui no salário, vamos selecionar os valores e já identificar com a máscara do tipo moeda. A mesma coisa para os próximos itens aqui. E selecionar do tipo moeda também. Então, o que é que o exercício pede? Então, ele pede primeiro para formatar a tabela conforme o modelo apresentado. Ok, já está formatado. E na linha total de contas, realizar a soma das contas de cada mês. Então, vou realizar a soma desses itens aqui. Então, em total de contas, vamos somar o total da conta do mês de janeiro. Então, igual função soma, então começa a digitar a soma, dá um tab, seleciono os itens do mês de janeiro, vou selecionar aqui do intervalo de B7 até B14, dá um Enter, então já tem o valor do total de contas de janeiro. É necessário fazer a mesma ação para o mês de fevereiro e assim por diante? Não, né? Só inserir o cursor, aplicar, né, o cursor de preenchimento. Então, aqui, quando montar com o valor, né, de janeiro selecionado, passa o mouse e quando ele tornar o cursor preto, arrasta para o lado. E automaticamente ele vai fazer o preenchimento dos outros meses, né? Ok, agora vamos calcular o saldo. Então, o saldo é o valor do salário, né? A quantidade que ele recebe, menos o total de contas. Então, igual, seleciono primeiro o valor do salário, né? Seleciono uma célula, menos o total de contas. Então, dá um Enter, ele vai trazer aí o valor do saldo do mês de janeiro. Esse valor, se você visualizar, ele teria que dar um valor negativo, né? Então, aqui ele colocou entre parênteses 225, porque o salário ele é menor que o total de contas. Por que que isso aconteceu? Vamos visualizar porque o Excel ele não está formatado aqui
com o tipo, a célula não está formatada com o tipo de número. Então, como que eu faço para reverter essa situação? Então, clica aqui em cima do valor que tinha que estar negativo com o botão direito do mouse. Então, dá um clique com o mouse aí, com o botão direito. Vamos aqui selecionar formatar células. Aí viu que ele está aqui do tipo personalizado? E vai selecionar então a categoria do tipo número. Então, seleciona aí a categoria do tipo número. Esse aqui a gente ainda não arrumou a máscara, então se preocupe aqui somente de sair o resultado ok, sem a máscara por enquanto. Então, dá um ok, ele já vai estar aí com o sinal aí de negativo. Agora, temos que fazer o cálculo, né, do saldo para os próximos meses. Então, aqui da mesma forma que eu fiz para o total de contas, eu vou utilizar também o cursor de preenchimento. Então, posiciono o mouse aqui, até ele formar essa cruzinha preta, e arrasto para os outros meses. Ok. E automaticamente ele já vai inserir os valores dos outros meses, né? Do saldo dos outros meses. Então, aqui só falta realizar a máscara no saldo. Então, aqui seleciono o tipo moeda. Ok, está tudo formatado com seus respectivos valores. Então, exercício 3 finalizado. O exercício 4. Então, o exercício 4 ele pede para elaborar a planilha de acordo com a imagem, né, aqui abaixo. Então, aqui eu já inseri os valores do salário bruto, vou inserir a máscara do tipo moeda. Ok. E agora para porcentagem. O interessante da porcentagem é que é melhor formatar, então é melhor eu selecionar as colunas aqui que eu sei que INSS e gratificação vai ser do tipo porcentagem e já identificar com o tipo porcentagem aqui do que eu fazer depois, porque são um teste para vocês. Então aqui eu tenho o valor 10 e esse 10 eu quero que ele se torne porcentagem. Se eu colocar ele agora em porcentagem, ele vai fazer 10 vezes 100, que é o valor, né, que se multiplica para formar uma porcentagem. Então, ele vai ficar, no caso aqui, como 1000%. Então, se eu colocar a porcentagem, formatar a célula antes do tipo porcentagem, é mais fácil do que eu ter que ir alterando os campos. Então, esse item aqui eu coloquei porcentagem. Então, vamos adicionar só 10. E automaticamente ele vai ficar o valor correto, né? Então, aqui no caso, o certo a fazer é selecionar aqui os itens do INSS gratificação e marcar do tipo porcentagem. Então, aqui no INSS, ele tem aqui o Eduardo, no caso, que é o número 1, 10% de INSS do seu salário. Então, aqui 10%. Ok? Ele já está trabalhando com duas casas decimais, então como que eu sei identificar essas duas casas decimais? Clico com direito, formatar as células e a porcentagem está com duas casas decimais. Beleza. A Maria, 9,99. A Helena, 8,64. A Gabriela, 8,50. E vamos preenchendo aí os outros itens. Ok aí. Então, os valores já preenchidos. O primeiro item que pede é o valor, a quantidade que ele paga de INSS. Então, ele já propõe na coluna INSS multiplicar o salário bruto pelo INSS. Então, se eu fazer a multiplicação, eu já tenho aqui com o valor do INSS, eu tenho o valor com a porcentagem, né, do INSS, eu tenho o valor que ele paga. Então, igual salário bruto vezes a quantia, né, a porcentagem que ele paga, né, pelo INSS. Então, dá um Enter. Então, tá ok, né? 10% de 853, 85 e 30. Aqui não é necessário, né, como os outros exercícios que vocês fizeram, calcular um por um. Então, basta eu selecionar a primeira operação que eu fiz, esperar o cursor tornar essa cruz preta e descer os valores aqui através do cursor de preenchimento. Automaticamente, ele já vai preencher
os valores. Então, os dados aqui do INSS já temos na nossa planilha. Um outro item é na coluna gratificação, multiplicar o salário bruto por a porcentagem de gratificação. Então, vou fazer a mesma operação. Então, que a gratificação eu teria o valor, eu tinha colocado 8. Então, igual salário bruto vezes gratificação. Ok? Já tem um valor aqui da gratificação. Eu vou aplicar o cursor de preenchimento também. Então, já tenho o valor de gratificação de todos os funcionários aqui dessa empresa. Agora, vamos realizar qual que é o valor do salário líquido dessa pessoa, né? Com os descontos e os acréscimos, né? O desconto do INSS e o que ela recebe a mais adicional, né? Com a gratificação. No exercício, ele já dá algumas dicas, né, de precedência de operadores. Então, aqui, o salário líquido é obtido pelo salário bruto mais a gratificação menos o valor do INSS. Então, destaque a prioridade das contas através dos parênteses. Então, quando eu coloco parêntese numa operação, ele calcula o item que está, a operação que está entre os parênteses primeiro. E formate os números para que eles apareçam de acordo com a planilha dada. Então, isso aqui a gente já fez essa formatação com a porcentagem e a moeda. Então, vamos calcular aqui o valor do salário líquido. Então, igual, parêntese, vou somar o salário bruto mais o valor que ele ganha de gratificação. Fecha o parêntese, né? Então, primeiro o Excel vai fazer essa soma aqui do valor bruto, salário bruto, mais a gratificação, e posteriormente a subtração do valor de INSS. Então, eu tenho aqui já a minha operação montada a partir dos operadores de precedência. Então, eu dei aqui a prioridade para a adição. Dá um Enter, ele já tem aqui o valor do salário líquido do funcionário Eduardo. O que eu vou fazer, né? Aplicar o cursor de preenchimento nesses itens. Ok, eu já tenho todos os valores com o salário líquido preenchido. Vou realizar a formatação do tipo moeda e já está formatado e com as informações, né? O exercício 4. Então, ok, pessoal, termina aí esse exercício já comentado. Só peço para vocês prestarem atenção na questão da formatação, né, que eu falei para vocês, da moeda, sempre colocar depois. Quando for trabalhar com porcentagem, colocar antes, né, para ele não já fazer vezes 100, que é o valor da porcentagem. Então, você formata o campo de porcentagem antes e o de moeda depois. Então, nunca também escrever aqui R cifrão no teclado, não é necessário isso. Então, você vai só colocar o valor, ok? E marcar aqui o tipo moeda. Então, nunca digitar, porque se você digitar, ele vai ter aqui o tipo de dados na célula, o tipo caractere e o tipo número. Aí o Excel não consegue separar esses itens na hora de fazer uma operação. Então, provavelmente vai dar erro aí. Então, só prestar atenção nesses itens que vai dar tudo certo aí nas atividades que vocês forem fazer no decorrer da disciplina, ok? Então, boa tarde aí para vocês. Até a próxima videoaula. Obrigada, atenção de todos.